Olá, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. E hoje nós iremos narrar mais uma história verídica. Hoje falaremos sobre a Casa Mal Assombrada. Anlatamam. Derdimi dertsiz. Derdim bana derman. Tükensiz olamaz. Olá, esperamos que você esteja gostando dos vídeos que nós temos postado no nosso canal Casal Paranormal. Sempre procurando fazer a grande diferença, pois levamos a espiritualidade a sério. Tratamos as coisas espirituais com a devida seriedade e com o devido respeito. Hoje nós falaremos sobre a Casa Mal Assombrada. Este artigo e esse testemunho foi escrito pelo escritor Fernando Portela, escritor, autor, redator, repórter especial do Jornal da Tarde. Fernando Portela narra um evento onde aconteceram várias tentativas de um espírito perturbador atrapalhar a vida de uma família de uma forma tenebrosa. Todos ficaram muito assustados dentro daquela casa. E o repórter investigativo, o repórter especial do Jornal da Tarde, na época, esteve lá. Depois escreveu um livro e publicou tudo o que aconteceu naquele dia, com provas, testemunhas, e foi um fato que toda a cidade ficou sabendo, pois todos os órgãos de imprensa local, rádio, TV, jornal, não somente noticiaram, como também acompanharam todos os fenômenos que aconteciam naquela casa. Este caso é cheio de detalhes. Esse caso possui nomes, porque o autor assim os publicou com a autorização das pessoas envolvidas. Nós temos um jornalista conceituado, com diversos livros, chefe de redação, correspondente até mesmo do jornal Estado de São Paulo, com todo o know-how e com toda a credibilidade para testemunhar que esse fato foi verdadeiro e acompanhado por ele. Hoje nós falaremos da Casa Mal Assombrada e os seus detalhes. Este caso aconteceu na cidade de Ourinhos, no ano de 1982. Na casa 291 da Rua Maranhão, no bairro da Vila Perini, onde moravam Pedro Mauro, a sua mulher Juraci, o garoto Ricardo, de 12 anos, e a mãe de Pedro, a avó de Ricardo, Dona Paula Maria da Conceição, foi quando justamente neste dia, 19 de abril de 82, o poltergeist atacou toda uma família. A palavra poltergeist vem do alemão como espírito brincalhão. Porém, eu não concordo com essa definição, pois os fatos que aconteceram nesta casa mostram que não houve nenhuma brincadeira por parte daquele espírito que ali estava, por parte daquela entidade que estava perturbando aquela família. Normalmente, quando um espírito desse está dentro de uma casa, ele começa a fazer barulhos que os moradores não sabem de onde vem. Quando os moradores saem para fora dos seus apartamentos, das suas casas, eles logo observam que aquele barulho não está vindo de lugar nenhum. Mas com aquela família de Ourinhos aconteceu algo diferente. Eles não tiveram tempo sequer de sair para fora e verificar de onde estava vindo aquele barulho que era muito forte e que estava causando um grande aborrecimento a todos. Eles não conseguiram sair para fora, quando de repente
todas as camas da casa se quebraram. E as camas foram lançadas nos 4 cantos do quarto. As mesas flutuavam. A louça saía voando pela cozinha e se espatifavam no chão. Muitas coisas estranhas começaram a acontecer e eles não sabiam o que fazer, para onde correr e para onde ir. Até que a única alternativa que a família conhecia, qual era? Vamos chamar a polícia. Eles pegaram o telefone, discaram o 90 e chamaram a polícia. Juntamente com a polícia também apareceu alguns reportes das mídias locais. Um repórter em especial que trabalhava na Rádio Clube da cidade de Ourinhos, quando chegou na casa, ainda estavam acontecendo os fenômenos paranormais e sobrenaturais. Ele simplesmente ouvia diversos barulhos, diversos gritos, as mesas flutuavam, pratos voavam pela casa e ele ficou totalmente atônito, totalmente com medo e resolveu entrar diretamente com a Rádio Clube de Ourinhos ao vivo para transmitir os sons que todos aqueles poltergeists estavam realizando. Talvez essa tenha sido a primeira vez que uma empresa, nem que seja de rádio, transmissão de rádio, teria conseguido ao vivo transmitir para toda uma cidade os barulhos e os fenômenos sobrenaturais que estavam acontecendo naquela casa da Rua Maranhão, na cidade de Ourinhos. Esse fato é um fato que é conhecido por toda a cidade. Este fato é algo que trouxe muito transtorno à família, porque despertou a curiosidade de muitas pessoas. Quando os policiais militares Cunha e Longo chegaram até o local, eles ficaram impressionados com aquilo que eles estavam vendo. Segundo eles, gavetas eram retiradas dos armários e eram lançadas longe de todas as pessoas que estavam na casa. Eles estavam avistando pratos voando e quebrando, mesa flutuando e caindo ao chão. De repente começaram a ouvir um barulho de um serrote ensurdecedor. Eles não conseguiam conversar na casa devido à altura do barulho de um serrote imaginário, onde ninguém conseguia se corresponder falando verbalmente. De repente chegou também um jornal local e o repórter começou a tirar fotos daquele local. Na época, o repórter Sérgio Nascimento começou a tirar fotos dentro dos cômodos da casa, onde estavam havendo todas as atividades paranormais, aonde os móveis quebravam, aonde as louças voavam, aonde as cadeiras flutuavam, aonde o serrote imaginário fazia barulho, e ele começou a tirar diversas fotos. Quando, para sua surpresa, quando foi revelar aquelas fotos, apareceu um homem de meia idade, justamente no filme das fotos, na revelação daquele filme, e ficou claro que juntamente com aquela família, juntamente com os policiais militares, juntamente com o repórter do Jornal da Tarde, com o repórter também da rádio local, e juntamente com o fotógrafo, estava ali uma pessoa estranha, uma pessoa intrusa, provocando todo tipo de aborrecimento com o intuito de expulsar aquela família daquele local. Quando a família perguntou ao policial militar Longo, o soldado, o que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer? Ele olhou para ela e disse: eu não sei o que fazer. Eu nunca vi nada parecido. Se o sobrenatural existe, eu estou de frente dele. A esta altura,
Toda a cidade já sabia o que estava acontecendo na Rua Maranhão. E todos começaram a se direcionar para lá. E aquela família então começou a ter dois problemas. Um era o fantasma, que estava causando um tremendo desconforto, ataques e uma situação muito constrangedora. O segundo problema eram os curiosos, que queriam entrar na casa, verificar, olhar, caçoar e zombar da família. Uma família que até então não tinha problema com nada. Talvez essa família fosse até mesmo como você, que não acreditava em nada. Talvez essa família não acreditava em fantasma, não acreditava em manifestações espirituais, não acreditava em demônios, não acreditasse nos mistérios espirituais. Porém, ela foi pega de surpresa da pior forma possível e ela não sabia como agir. A polícia militar não podia ajudar. Os repórteres que ali estavam só podiam transmitir tudo o que estava acontecendo. Ajuda eles não podiam oferecer. Até que a família resolveu abandonar a casa e ir para outra residência. Mas antes disso, padres foram chamados, pastores foram chamados. Todas as religiões foram até a casa tentando fazer com que a libertação daquela casa acontecesse, mas todos sem sucesso algum. Até que o padre Felipe de Mantes nos mostrou que conhecia do assunto. Ele disse à família a seguinte frase: quando menor, que carrega energias com o poder até mesmo de materializar espíritos, quando este jovem, quando este adolescente está na casa, esses fenômenos podem acontecer. Por isso, eu quero pedir a vocês que tirem ele daqui para que nós possamos trabalhar de uma forma mais tranquila. E foi isso que aconteceu, porém, alguns outros pequenos sinais, mesmo eles tendo mudado de casa, continuaram a acontecer. Até que eles chamaram o IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, com diversos parapsicólogos, e eles, estudando a fundo, acreditaram que o caso era um caso real, onde só havia uma explicação: o espírito estava ali para atormentar aquela família. E aquele padre, com o nome Felipe de Mantes, foi a única pessoa que conseguiu matar a charada. Naquela casa habitava o pai, a mãe e o filho, que se chamava Ricardo e tinha apenas 14 anos. Ele disse então que aquele espírito estava tirando forças daquele jovem para que pudesse fazer manifestações espirituais. E isso é comprovado pela parapsicologia, que a grande maioria dos processos de poltergeist e de fantasmas, de eventos que começam a acontecer dentro de uma casa, sempre estão associados a uma jovem ou a um jovem. Eles ainda não sabem explicar o porquê, mas especula-se que devido à idade, à pureza e à energia que um jovem tem, ele é capaz de somatizar tudo aquilo que ele está pensando, tudo aquilo que ele está imaginando. A família então saiu da casa e foi para a casa dos familiares, onde os fatos continuaram acontecendo, mas em escala menor. Muita coisa aconteceu naquela casa. Pouca coisa conseguiu-se se explicar. Acontece que durante todos esses entraves, chegou um repórter local, o nome Francisco Leite. E esse repórter começou a tirar fotos da casa quando tudo acontecia. Foi quando misteriosamente apareceu revelado no filme
um homem de meia idade que não habitava na casa. E aquele homem então foi considerado o espírito que estava causando todo aquele aborrecimento. Esse caso, para mim, tem um significado muito forte, porque ele foi narrado por um homem que é escritor, um homem que foi redator-chefe do Jornal da Tarde, um homem que foi correspondente do Estado de São Paulo, um homem que tem vários livros publicados, um homem que diz o endereço, um homem que fala o seu nome, um homem que cita o nome dos policiais militares que estavam no local, um homem que cita o nome do médium que tentou entrar em contato, Jorge, que era um médium espiritualista que entrou em contato com esses espíritos, o padre da Igreja Católica que matou a charada sobre o que estava acontecendo naquela casa. Era uma pessoa que deu nome aos bois, ele registrou todos os fatos, tudo ele documentou, até mesmo o horário, 12:30, que foi quando tudo começou a ficar pior ainda. Tudo isso foi testemunhado, tudo isso foi escrito e tudo isso foi publicado pelo Jornal da Tarde. Isto mostra que a paranormalidade existe e as manifestações de poltergeist são mais comuns do que nós imaginamos. Neste momento, eu, Mago Anael, fecho os portais do sobrenatural. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque muito vídeo bom está vindo por aí. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tudo de bom para você.